partido onde ele tem todos os poderes, não vai deixar que se faça a votação secreta. Vai se colocar no número 1 e vai anunciar todos aqueles que votam em João Lourenço devem meter a mão no ar. Por medo, por recalcamento, todos os 100% vão colocar a mão no ar. O ativista Ângelo Capuacha analisou o cenário político angolano e falou sobre o terceiro mandato do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. Ângelo Capuacha afirmou que João Lourenço já não tem mais chances para voltar a concorrer como presidente da República, porque o mesmo já cumpriu os 2 mandatos que a Constituição da República recomenda. Capuacha ainda afirmou que João Lourenço poderá utilizar o partido MPLA como a sua arma principal e isso poderá dificultar bastante as candidaturas de Higino Carneiro e de Antônio Venâncio. O ativista ainda afirmou que João Lourenço pode até deixar a presidência da República, mas dificilmente irá deixar a presidência do MPLA. Ângelo Capuacha acredita que João Lourenço pode impedir o voto direto ou secreto durante as eleições dentro do partido. E já no final do seu raciocínio, Ângelo Capuacha voltou a tocar no caso do general Furtado, afirmando que não foi uma exoneração normal e que o MPLA gosta de vitimizar as vítimas. O ativista fez várias revelações e você irá assistir aqui no canal TV Sem Filtros. Mas antes, deixa o seu like, subscreva no canal e ative o sininho das notificações. Ainda sobre o Congresso do MPLA. O presidente João Lourenço quer usar o Congresso do MPLA como o resguardo para o futuro dele depois de deixar a presidência da República. Como a presidência da República tem mandatos, o presidente João Lourenço está a terminar os mandatos constitucionalmente previstos. Mas no partido não tem limites. Pode continuar no partido por mais 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, desde que Deus lhe dê saúde para mais tempo. O partido não limita mandatos. Os congressos do MPLA nunca tiveram eleições, porque, por definição, uma eleição pressupõe mais escolhas. Tem que escolher para mais do que 2 figuras. O MPLA, tendo em conta que nunca teve mais candidatos, o que tem feito é renovação de mandato de quem está já no poder. Não é eleição. Embora metaforicamente lhe chame eleições, mas por definição aquilo não são eleições. É uma renovação do mandato da mesma pessoa. Desta vez, pelo contrário, está a aparecer o Higino Carneiro já a recolher as assinaturas. Está a enfrentar algumas pequenas dificuldades montadas pelo ativista Jobe Capapinha, ativista do Movimento Espontâneo que está a coordenar a comissão de mandatos. Mas Higino Carneiro vai conseguir. Temos o engenheiro Venâncio e temos mais outra figura nova que também vai animar a festa, uma encenação, mas possivelmente estará lá. Mas se todos esses novos candidatos contarem com o presidente João Lourenço, é ali onde vai haver problema, porque o presidente João Lourenço está a usar neste momento o partido como seu escudo, o que é o cinto de segurança para o motorista, o que é o capacete ao motoqueiro, o que é o escudo para o polícia anti-mutim. O presidente João Lourenço quer usar o partido como seu escudo, a sua proteção, a sua garantia do futuro. Por esta razão, fará tudo o que estiver ao seu alcance para que nenhum candidato perturbe esse sonho. Se o presidente João Lourenço deixa o país para nós, os donos, e ele vai se resguardar no seu próprio partido com toda a legitimidade, porque o partido, em relação ao país, o partido é particular, é privado. O partido é deles. Agora, o país, como é público, é nosso, é de todos nós, ele vai sair, o que é cortesia, é boa educação, é ético. Agora, no partido manda ele, e vai continuar no partido. Por esta razão, eu suspeito que o presidente João Lourenço não vai aceitar que a eleição seja por voto direto e secreto. Ele vai obrigar
como fez com a Carolina Cerqueira quando da tentativa do impeachment, em que não aceitou que o parlamento votasse o seu impeachment, ainda aquilo é o parlamento. No partido onde ele tem todos os poderes, não vai deixar que se faça a votação secreta. Vai se colocar no número 1 e vai anunciar: todos aqueles que votam em João Lourenço devem meter a mão no ar. Por medo, por recalcamento, todos os 100% vão colocar a mão no ar. Isso vai ser uma morte súbita para todos os outros candidatos. Porque se 100% dos delegados, ou 95%, votarem a favor do João Lourenço, já é despiciando o resto que não votou. João Lourenço vai humilhar todos os candidatos por esse mecanismo. Ainda sobre a exoneração do general Furtado como chefe da Casa de Segurança da Presidência da República, partimos da pré-compreensão de que as exonerações são naturais. Os cargos não são vitalícios, portanto as exonerações podem surgir em qualquer momento do reajustamento dos postos, dos cargos. Mas quando dizem que foi causada essa exoneração por um escândalo de fórum íntimo, eu não acreditei. Eu não acredito porque o MPLA, em toda a sua história, gosta de vitimizar as vítimas. Primeiro te causa um prejuízo, tenta te destruir e depois procura um acontecimento, um facto que vai fazer com que você próprio se culpe. É isso que se chama vitimização das vítimas. Você desenha de uma tal forma o cenário que aquele que é inocente, aquele que é vítima da sua ação, vai se culpar ele próprio, vai dizer: não, a culpa é minha. A título de exemplo, havia um governador muito civilizado, educado, educadíssimo, intelectual, humano, humilde, e foi nomeado para governar a província do Ambo. Ele, como é um homem livre, intelectual, civilizado, se comporta como um europeu na pele negra. Uma vez ou outra, no fim de semana, ele ia para um restaurante tomar qualquer coisa. A presidência da República, na era do José Eduardo Santos, percebeu que aquele governante tinha uma vida horizontal com o povo, que aos fins de semana vai no restaurante beber. Mandaram alguns elementos espiões, tiraram fotografias, ele a beber uísque no restaurante, mandaram para a presidência. Quando entenderam, ele ia descartar, ele ia exonerar de governador do Ambo, usaram aquelas fotografias. Não, o povo do Ambo é traidor, te tirou fotografias, você a beber, você caiu numa bebedeira e as fotografias estão aqui. Eu não gostaria de te exonerar como presidente da República, mas é o povo do Ambo que te está a exonerar porque enviaram fotografias suas em bebedeira, em copos. Foi exonerado. E ele se culpa, vai dizer assim: não, o presidente não tem culpa, é boa pessoa, eu mesmo que bebia, por isso fui exonerado. Sucedeu o mesmo com um dos antigos vice-presidentes do MPLA. Lhe disseram que, olha, todos os dirigentes estão a receber dinheiro para melhorar suas vidas. Em nenhum momento lhe disseram que fosse crédito reembolsável. Ele recebe 10 milhões do Banco Espírito Santo Angola, o BES Angola. Quando José Eduardo Santos já não lhe queria mais como vice-presidente, acionou o banco e um batalhão de jornalistas vão em casa dele lhe cobrar aquela dívida. Foram para lá lhe cobrar. Quando o senhor disse: não, eu pensei que é uma oferta em dinheiro, porque eu não solicitei um crédito bancário. Pensei que me ofereceram para terminar as minhas obras em casa. Disseram: não, isso é escândalo público para o partido, então não pode ser mais vice-presidente do IDA, isso não é bom para a nossa imagem. E foi exonerado. E ele começa a se culpar. Não, na verdade eu fui exonerado porque eu mesmo disse que não iria pagar a dívida de 10 milhões de dólares, pois que seria uma oferta. Sucedeu o mesmo com o secretário-geral do MPLA, o Dino Matroce.
Quando Dino Matrossi era secretário-geral do MPLA, foi instruído a ser rigorosíssimo em passar-se de militante normal para o Comitê Central, o CC. Esses métodos rigorosos foram instruídos mesmo pela presidência. Fica rigoroso para não popularizar muito o Comitê Central. A dada altura foi-lhe sugerido que quem quer chegar ao Comitê Central deve haver certos critérios de acesso. Tempo depois foi acusado, não, como José Eduardo dos Santos não lhe queria mais como secretário-geral do MPLA. Então foi acusado que não está a vender as vagas no Comitê Central. A título de exemplo, Manuel Vicente, que era presidente do Conselho de Administração da Sonangol, para ter acesso ao Comitê Central, teve que pagar somas avultadas ao secretário-geral para lhe comercializar uma vaga. Então, depois o secretário-geral se culpa, dizer, não, a culpa é minha, eu tive que fazer algumas negociações de acesso. Portanto, a vitimização das vítimas, eles te criam um ambiente, que esse ambiente depois será usado futuramente para te vitimizar. Mas se tivermos que remontar por cada exemplo, os exemplos são imensos e repetidos. E aqui, é só para fazer lembrar as pessoas que o MPLA está no poder há 50 anos. Há 50 anos não consegue fazer nenhuma surpresa para o povo. Nós conhecemos de uma ponta a outra. O Muteca foi a mesma coisa. Para lhe exonerar do cargo dele do AMBO, tiveram que vender a presidência da República, teve que vender informações no público de que Muteca pisou na tala e lhe amputaram a perna. Afinal, estava lá com as duas pernas. Sucedeu mesmo com Laborinho recentemente. Para ser exonerado do cargo de ministro do Interior, foi chantageado com o contrabando de combustível, de que o próprio Furtado contribuiu muito para a queda do Laborinho do cargo de ministro do Interior. Desde há muito tempo tinha sucedido o mesmo no tempo do Marculino Moco. Quando foi governador do Ambo, teve chantagem dos bombistas acusados da UNITA na Sé Catedral do Ambo. É uma história tenebrosa. E quando foi governador do Bié, lhe fizeram a mesma chantagem de contrabando de diamante de alguns comissários municipais para manchar a reputação do governador provincial e justificar a sua exoneração. Acompanhamos em 2015, quando Kundi Payama, como governador do Ambo, foi arrastado em erro para atacar o Monte Sumi, porque recebeu um relatório falso de Luanda, de que havia lá paiós da UNITA, havia um bunker, era base militar da UNITA, etc., quando na verdade era um simples acampamento de religiosos e aconteceu o que aconteceu. Quer dizer, se nós tivermos que remontar caso por caso, vamos encontrar que não há mais surpresa. Não há nenhuma surpresa. E eu devo manifestar a minha profunda admiração pela capacidade de resiliência que os dirigentes do MPLA têm em engolir dores. Têm uma fortíssima capacidade de suportar humilhações, suportar escárnio, vilipêndio, suportar esses flagelos, onde a pessoa é reduzida a pó, mas ainda tem uma esperança lânguida de que vai ser repescado. Quer dizer, são pessoas que não têm sensibilidade humana, têm uma fortíssima capacidade de suportar a dor, a angústia, a humilhação, o vitupério, e depois, na mesma proporção, são repescados e já esqueceram. O Furtado, à semelhança de todos os outros generais, comissários, ministros, etc., tem a vida privada deles. Vão nas boites, vão nas discotecas, gostam de assistir a striptease, lá no Benfica, em vários pontos, na Mutamba, na Maianga, na Ilha, etc., tem a vida privada. O regime cruel explora sempre esses pontinhos para usar quando já querem te descartar.
mas é falta de ética, é falta de profissionalismo, é o amadorismo, é uma crueldade muito grande ter que buscar assuntos íntimos, assuntos privados, assuntos até de fórum muito subjetivo, que não tem nenhum interesse público, e trazer isto para justificar uma exoneração.